Exatamente, passando fome. Ia dar pro cara aqui o lanche, mano. Não tem problema, você não precisa se preocupar em se mexer. Tá, vamos lá. Salvas à parte, é costume meu não se alimentar, entendeu? É um mau O costume. cara Péssimo joga costume. barrainho aí. Ai, ai, muito bom. Vamos lá, mas para de zoar, a gente sabe que no caso a gente tem que ter um padrão, né, no que para abordar, para realizar uma abordagem, um atendimento, até porque a gente trata a população. E também tirar dúvidas caso aconteçam algumas adversidades, pois a gente trabalha com o público, certo? Quando a gente trabalha com o público, a gente sempre vai ter uma adversidade. E no caso tem situações, N situações, né? A gente pode citar algumas, mas ainda assim pode acontecer bizarras situações em que a gente não vai saber como lidar. E o objetivo do curso é esse, é mostrar para vocês algumas situações chaves que acontecem, né? Algumas chatas e algumas de boa, para que vocês saibam lidar daqui para frente, tá? Bom, é simples, tá? No caso a gente tem três tipos de abordagem. Eu vou tratar no caso com vocês a passiva e ostensiva, tá? A abordagem ostensiva, no caso, ela vem já no intuito de conter, certo? A gente sabe que tem um indivíduo ali no caso, então a gente vai conter ele, no caso, já é uma mão na cabeça, e aí está rendido, perdeu, entendeu? Isso aí, no caso, pra, de forma que impeça, né, o cidadão ou o indivíduo mesmo ali de se evadir do local, certo? Isso, no caso, seria uma abordagem ostensiva. E a preventiva, no caso, né, é que, como o nome diz, certo? A gente tem uma denúncia, né, uma suspeita, e a gente vai teria uma abordagem mais investigativa, né? A gente vai tentar prevenir aquela situação. Então a gente vai abordar, encostar o cara, averiguar tudo que tem para averiguar certinho. E é isso. É bem simples, tá? Existem alguns padrões então que eu vou te passar. Bom, como a gente inicia a abordagem? Alguém sabe, hein? Início de uma abordagem. Como a gente começa? Escolhendo o cliente. Giroflex, livre, bovino, primeiro de tudo. Tá, vamos lá. A abordagem aqui na cidade, né? Aqui na cidade, além do luminoso e também do sonoro, você vai pedir para a pessoa descer, certo? A partir do momento que você pede para a pessoa encostar, iniciar uma abordagem ali, uma tentativa, né? De abordagem. A partir desse momento, a pessoa ela tem duas opções, certo? Como está nas regras. Caso ou ele inicia uma fuga, certo? Ou ele se rende, certo? A partir do momento que ele se rende, que ele escolhe descer do veículo, levantar a mão, já era, ele perdeu ali naquele momento. Então, eu vou pedir para que os senhores não usem o celular nesse momento, tá, de aula? Presta atenção aqui, por favor. Fechou? Bom, vamos lá. No caso, quando a gente oh, meu Deus. Quando a gente aborda alguém, certo? E ele levanta a mão e sai correndo, é motivo de advertência. Por quê? Porque no caso ele já perdeu. Você se render, né? O ato de se render não significa que você não pode mais reagir, tá? Então vamos lá. Se a pessoa se levantou a mão, ela se rendeu. A partir do momento aqui na cidade que você se rende, você não pode reagir de forma alguma, tá? Ô Pode falar? Zezinho, Sua mão? levantei a mão aqui só pra falar pra você. Eu puxei o celular aqui, eu posso desligar o rádio? Pode sim. Foi por Pode isso que entrar no eu, rádio que eu depois abri ele aqui. do curso, mas Qual não. que é do curso? É 12, mas não tem problema. Pode permanecer na rádio, desligar, não tem problema nenhum. É porque tá atrapalhando aqui, eu não tô te ouvindo direito, por isso que eu puxei, tá? Não, sem problema, fica à vontade. Bom, como eu estava falando então, né? A partir do momento que a pessoa levantou a mão, no caso significa que ela perdeu. Então ela levantou a mão, vai atrás do veículo, o P2 realiza a revista, certo? Após a realização da revista, né? Aí dá os próximos segmentos. Bom, acredito que todo mundo saiba a função, né? Dos integrantes da viatura, certo? P1, P2, P3 e P4. Alguém pode me dizer? Pode falar, gente. Aí eu vou falar Não nos tem tem certeza certeza se tá tudo se tá eu não tenho certeza se eu não tá tenho certo, certeza mas se nós tá tá num certo, mas nós curso, tá tem um num curso curso, pra tem um aprender, curso pra certo? aprender, certo? Certo, Sim, pode pode falar, não falar. tem problema nenhum. O objetivo É, não é só julgar de deixar. fato. B1 é P1 é o B1 é o responsável pela responsável pela viatura, viatura, responsável por responsável por cuidar dela e cuidar tal. dela e tal. P2 é P2 é quem quem desce, desce, dá a voz de dá voz de abordagem, abordagem, módulo módulo rádio, rádio, essas essas coisas. coisas. P3 é P3 que é que dá o dá o apoio do apoio do lado lado esquerdo e esquerdo e P4 é P4 quem é dá quem dá apoio do apoio do lado lado direito. direito. Tá, legal. Mais alguém aí, sabe? Acho que concorda comigo. Acho que tá certo, acho que tá errado. Posso
Pode falar. O peão seria o responsável pelo veículo e por estar cuidando da parte do carro do indivíduo. P2 seria caso esteja o P3 junto no veículo, o P1 não desce do carro, e sim o P2 e o P3, sendo o P1 o P2 iria iniciar a abordagem e o P3 auxiliar. Isso. Bom que você tocou numa parte bem importante, né? Que a gente vai tratar aqui, tá? Bom, então na viatura realmente, tá? O P1, P2, P3 e P4 tem funções específicas, o quê? Que facilita, né, o atendimento ou no caso a abordagem, certo? Se todo mundo saber qual que é a sua função, a abordagem ela é mais limpa, né? E caso haja um QRR ou no caso também haja uma agressão por parte do indivíduo que está sendo abordado, você sabendo a sua função, a gente vai tentar neutralizar ele da melhor forma possível, tá? Bom, então vamos lá. O P1 ele sempre realmente cuida do veículo. A função dele é cuidar do veículo, é dirigir, certo? Então o P1 ele não pega no celular, ele não modula, né? Ele faz algumas coisas, mas ele não cuida, ele só cuida do veículo. Se ele não cuida do veículo é complicado. Mas enfim, ele cuida só do veículo, exclusivamente da viatura. Ele é o responsável pelo carro, tá? Como no curso de abordagem eu passei para vocês, como o P1 ele é responsável pelo carro, ele também é responsável pela segurança de todos. Então, passando um pouco do curso de P1, o P1 não deve andar que nem um louco, tá? Existem regras na cidade, a gente deve andar como uma pessoa comum, só é passível de cometer infrações, certo? Com o luminoso e o sonoro ligado. Detran não comete infrações, a polícia não comete infração. Elas só podem cometer ou estão autorizadas a cometer infração com o sonoro e o luminoso ligado. Isso também é passível da SAMU e também da polícia, tá? Mas lógico que a gente não vai ficar multando os caras lá à toa, né? Não tem necessidade de chegar lá Presente. e abordar um policial. Pode falar. Com licença. Todos de vocês só dê um pulinho e todo mundo entra na fila de novo, por gentileza. Isso, quando o cachorro. Só tomarem cuidado aí. Não pode entrar na fila de novo, todo mundo, por gentileza. Legal. Então, como eu falei pra vocês, então o P1 ele tem o quê? Qual que é a responsabilidade do P1? O carro. Tá? Pela E viatura e por todo mundo que tá dentro dela também. exatamente. Então vamos lá. Agora já o P2, certo? O P2, uma viatura, ele no caso é o comando da barca, certo? Ele cara que manda na barca. Ele decide quem vai ser abordado, ele decide, ele é o cara-chave ali que vai tomar as decisões, né? Se o cara vai ser apreendido, se o cara não vai ser, se quem vai modular vai ser ele, para onde vai, para onde volta, enfim, é o cara que manda na barca, tá? Então você estando como P2 independente do cargo ou situação, ele é o cara que manda na barca, certo? Bom, lembrando, né, a gente não é porque o cara que manda ele também vai ser ignorante com os outros companheiros dele, certo? É sempre com o devido respeito, tudo bem? E lógico, né? Se vocês chegarem em um bom senso, é interessante que vocês dividam essas funções. Então, você tem uma liberdade maior de ir, para quem vai abordar, todo mundo pode decidir junto, normal. Mas a prioridade é do P2, tá? O P2 que decide tudo. Fechou? Com licença, Função, pode falar. tem como atualizar a QTH na rede pra me chegar no curso? Sim, senhor. O QTH ele já tá no celular já. Chat geral. Fechou? Chat geral. Tá, beleza, Isso. obrigado. Uhum. E também tá lá no quadro geral de avisos. Fechou? Bom, então como eu tava falando, o P2 é o comando da barca, certo? O P3, no caso, o P3, ele é o cara que vai auxiliar o P2, né? Ele, no caso, é o cara ali que tá dando bizu em tudo, ele vai ficar de olho atrás da viatura, vai ficar de olho nas situações, vai informar se tem alguma coisa bem suspeita ali, né, que ninguém viu, vai informar se tem alguém seguindo eles, entendeu? Vai ficar de olho em volta, assim, é o cara mais atento da viatura, entendeu? É o P3. Que E é a o P total, né? P4, exatamente. E numa abordagem ele vai auxiliar o P2, né, a encostar, a revistar, certo? Então temos duas chances, duas coisas que acontecem normalmente. Quando a gente tem então duas pessoas na viatura, temos o P1 e o P2. O P2 ele desce para realizar a abordagem, enquanto o P1 mira no indivíduo, certo? Quando já temos três, no caso, três pessoas na viatura, o P1 já não desce do carro, tá? Ou somente o P2 e o P3. O P1 sempre permanece na viatura, beleza? Vou explicar para vocês o porquê, mas é isso o padrão, tá? E também temos o P4. Na vida real, né, a gente do P4 ele seria o escriba, né? O escrivão ali, no caso, que vai informar as ocorrências, né? Vai descrever tudo que acontece ali, é o cara que no caso vai ajudar no GPS, né?
e vai informar as rotas ali mais próximas, mas isso é na vida real. Raramente a gente vai rodar com 4 Steves numa viatura. Naturalmente é muito mais duas pessoas, né? E também é o lugar do bandido, certo? Se a gente tiver uma viatura com 4 lugares, o bandido vai ficar no P4. E se a gente tiver uma viatura como a Evoque, né? Isso mesmo, a Evoque, ele vai lá no porta-malas, mas dá pra colocar mais um, né, no P4. Fechou? Todo mundo entendeu mais ou menos qual que é a função de cada um? Sim, Positivo. tranquilo. Certo. Vamos lá. Ô Zezinho, perdão, rapidinho. Mas de Fala. 10 pessoas que eu tô vendo aqui, dois ou três tá respondendo. Hum, Eu tô falando aqui, ó. não, mas Não, todo sim, eu mundo. tô vendo quem tá respondendo. Será que tá Divino tá prestando aí. atenção mesmo? Tô aqui. O Takumi tá aí. Vinícius, Aqui também. Steven, Guto SL, tá eu tô aí. Tô na. calado, tô É aqui. sério, eu muto e desmuto. É que a gente entende que é uma parte meio chata que a galera fica um pouco apreensiva. Na Mas teórica é tá uma normal. merda, velho. Mas É, depois, quando vocês estiverem na prática, vão pensar na teórica, rapaziada. exato. Tô na Delta aqui, eu tô na Delta de Verdade. serviço, o curso eu já tenho já. Eu tô prestando atenção mais. Se tiver alguma coisa que eu não sei ainda, faça a pergunta. Não, sem problema. Aguardo também a pergunta de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir pra vocês anotar no bloco de notas certinho. E aí eu vou abrir o espaço pra vocês, né? Só pra vocês acabarem não atrapalhando meu raciocínio, beleza? Bom, Beleza. Beleza. vamos lá então. Já explicado então a função de cada um estive na viatura, a gente tem algumas situações adversas na cidade. Como eu falei pra vocês, né, no caso, o indivíduo ao ser abordado, ele tem duas opções, né, no caso. Trocar com a viatura, certo? Quando você pede pra ele descer, ou ele inicia uma fuga, ou ele, no caso, se rende, né? Levanta a mão, ou ele troca com a viatura. Ele vai descer e vai atirar contra vocês, certo? São essas três opções que a pessoa tem, né? No caso, ao ser abordada, certo? E tem uma coisa que acontece frequentemente, quando o cara fica perguntando toda vez qual que é o motivo da abordagem, e aí ele não foge, ele não dropa pra trocar com a gente, ele só fica perguntando qual que é o motivo da abordagem, Eu já certo? logo mando calar a boca. Você deveria ter vindo com a sua viatura, não com o veículo pessoal. É bom você sumir com esse veículo pessoal antes que eu te advirta. Você está fardado. Não anda com o teu veículo pessoal Eu fardado, vou irmão. fingir que eu nem vi isso. Quero nem saber o nome. Vamos lá. Como eu tava explicando pra vocês, então, ah, quando a gente, no caso, se depara com esse tipo de situação, né, do rapaz não fazer nada, ele ficar panguando lá, né, você pede pro cara descer, o cara não desce, você pede pra ele fazer qualquer coisa, o cara não faz, simplesmente pode tomar a seguinte atitude: aplicar o código 3 no pneu dele, certo? Que é o tiro no pneu, né? Após E 3 também, minutos. não, no caso é aplicável o código 3, ele é aplicável em algumas formas, certo? Ou Uhum. após os 3 minutos de fuga, certo? Ou caso o indivíduo no início da abordagem ele não Não responda responda, né? isso. Se você pede pro cara descer do carro a primeira, a segunda e a terceira vez e ele não tiver nenhuma reação ou desembarcar do carro para trocar com vocês, ou ele iniciar uma fuga, no caso, você vai lá e vai aplicar o código 3 no pneu. E se o vidro dele estiver aberto, você pode sim pegar taser e dar nele, tá? Aí você vai falar assim: poxa, mas ele está dentro do carro, mas o carro está parado, tá? O carro não pode estar em movimento para você aplicar a taser. Mas lógico, com o pneu furado você pode aplicar taser, certo? Porque ele não pode andar com mais de 2 pneus furados, certo? Todo mundo Certo. entendeu até aqui? Sim. Ô Zezinho, Zezinho, Certo, só certo. uma, só uma dúvida que anda acontecendo assim. De ontem pra hoje já pegamos 3 abordagens da seguinte forma, que o indivíduo, a gente dá a voz pra ele e ele não desce do carro e ele não responde. E logo começa a chegar outros parceiros e disparar na gente esperando, né, enquanto a gente espera PRL, ele descer do carro. Exatamente. entendi. Nesse tipo de situação, Uhum. a gente pode disparar nele sem tirar ele do veículo? Eu Se a gente propus pra começar a vocês. receber disparos? No caso é de quem atirou em vocês, não nele, certo? Não nele, né? Não nele, porque você só atira, o Detran, ele só atira em alguém em legítima defesa, tá? A polícia trabalha assim, ela trabalha com a legítima defesa, certo? Se tem um cara lá, ele pegou a arma, você já tá mirando nele, você tá com a mira na lata dele, ele puxou a arma, certo? Você já tá com a mira na lata dele, ele puxou a arma,
e vai mirar, pera, enquanto ele tá puxando a arma que ele for mirar, já dei na cabeça dele já. Entendeu? Porque, vamos lá, se você tem uma arma apontada pra você, você não vai puxar a arma, certo? A não ser pra revidar. Uma Então- outra situação, Zezinho, desculpa interromper, que aconteceu Pode falar. hoje. Nós estávamos em código zero lá em Sandy Shores, Aham, vimos uma D20 entrando na cidade e começamos a circular atrás dela. Sim. Encontramos ele vendendo droga no ponto específico. aham, Ele saiu de dentro da casinha, foi no carro, mexeu no porta-mala. Demos voz nele, só que ele tava parado já, né? sim, E ele não respondeu mais ninguém. Não aham. respondia, não fizeram nada, Ela nós chamamos ele. E por coincidência tinha uma viatura da PMDF lá e passamos a ocorrência pra eles, entendeu? Sim, sim. Mas nesse caso que nós pegamos em flagrante ele fazendo um ato, mas ele não responde. Se ele não responder, no caso, aí ele tá errado, porque ele tá Taser, agindo de má dá fé. Se você taser. viu ele se mexendo, você viu o Sim. cara lá se mexendo, certo? Ou seja, ele tá presente na cidade. Se ele não responder, ele é, ou ele é mudo, né? Que normalmente a gente não pode ter mudo aqui na cidade, ou ele tá de sacanagem. Se ele tiver de sacanagem e ele tiver com alguma coisa errada, você revista o que tá nele, passa o grampo, revista o que tá nele, revista o que tá no carro, se tiver alguma coisa errada, já leva ele preso já. Ele tava Então, carregado lá. Nós carregado. pode levar, nessa ocasião, a pessoa presa, então, né? Sim, se ele tiver No com momento alguma nós coisa errada, passamos sim. pra PMDF que nós não tinha o conhecimento do momento ali, né? Aham. Não, sem Mas- problema nenhum. É Entendeu? porque, vamos lá, a pessoa vai estar de sacanagem, pô. Primeiro você Sim, pode sim. até Ele defender tava o basicamente civil, guardando, ele pode guardar e travar o Isso. carro, vocês não conseguem mexer. Entendeu? Exato. Aí E ele outra, vai dizer que não tá com nada, pô. a partir do momento que você é abordado, você deve sim responder alguém, tá? Se você se fingir de louco ali, doente, que saiu, que não sei o que, isso é totalmente errado, tá? É. Isso é anti-RP e é passível de advertência, não Nós pode. pegamos ele em flagrante, vimos saindo da casa e guardando na mala. Daí ele fechou e o Gusta já algemou ele ali, entendeu? Sim, Mas daí, Exatamente. por conta de nós não ter orientação, nós passamos pra PMDF que tava ali no momento também, né? sem problema nenhum. É tanto que se tiver algo de errado com ele, se ele não responder de forma nenhuma, você chega nele e vai explicando. Você vai, a todo momento você explica o procedimento a ser efetuado na abordagem. Você verbaliza. Exato. Todo momento. Tudo Exato. que você for fazer, você vai verbalizando. Exato. Imagina, você vai lá, aborda o cara e ele tá com uma arma na mão. Você tá em 2, tem 4. O cara não ofereceu risco nenhum pra você. Você vai fazer o quê? Passa o gema em cada um, certo? Aí você vai falar, sempre quando você for passar o gema, você vai informar pra ele, ó, doutor, eu tinha o gemando aqui pra minha segurança. Após a revista aqui, verificação do porte, se o senhor tiver, o senhor vai ser liberado, tá? Sem problema, tudo certo. Algemou todo mundo na mão, beleza. Revista um por um, pede o porte, tá tudo certo? Tira o gema, libera, tá? Mas sempre verbalizando o que tá acontecendo, pro cara não ficar assustado ou querer se dar uma denúncia contra você por coisa extra, tá? Sendo que você não tá realizando a apreensão do cara, você tá colocando a algema dele pra sua segurança. Porque imagina, tem 4 caras armados lá, mas os caras descem do carro, não apontou arma pra ninguém, mas você tá mirando pra ele. Você desembarcou do carro, tá o P1 mirando pra eles. Você algema todo mundo, verifica, tá tudo certinho, não apresentou risco? Beleza, solta todo mundo, conversa, tá tudo certo, tá? No máximo que é possível ali ocorrer é uma discussão ali, acalorada, mas se houver uma discussão e eles ofenderem vocês, desacatarem você, né? Ou efetuarem uma desobediência, vocês podem encaminhá-los, certo? Da mesma forma. Lógico, tudo dentro, né, da regra. Se o cara desacatou, leva por desacato. Se o cara desobedeceu uma ordem sua, certo? Depois de 2, 3 vezes que você falou, o cara não tá obedecendo, já passa o grampo nele e já era, tá? Pode levar por desobediência à ordem policial normalmente, beleza? Positivo, obrigado. Por nada. Bom, voltando então ao assunto, né, no caso, deixa eu listar algumas coisas aqui. Tá. Falei da situação então que o cara não desce, né? Tá. Tem algumas situações também que no caso o cara levanta a mão, né, e continua correndo. Esses caras aí é sacanagem, tá? Isso aí pode normalmente subir, tá? A pessoa rendida não pode estar trocando, reagindo, tá? Ela levantou a mão, a partir do momento que ela levantou a mão, ela perdeu, beleza? Perdeu, acabou, não tem mais QRR, não tem mais nada, ela perdeu mesmo, tá? Após no caso ser cortada, né, a comunicação, principalmente quando você prende, é cortada a comunicação. Se ele chamar no rádio, se ele falar qualquer coisa algemado, isso é anti-RP, tá? A partir do momento que ele é preso, é cortada a comunicação total do indivíduo, né? Ele não pode chamar QRR sem o celular, certo? Zezinho. Porque ele não vai estar no... Oi, pode falar. Se mexe.
Sem problema. Obrigado. Então, assim, são coisas que a gente tem que dar uma olhadinha, principalmente nas regras da cidade, que é interessante, né? Pra gente poder pegar o cara lá e pegar ele no erro, certo? Se ele tá errado, ele deve cumprir lá certinho. Ou ele cumpre de boa, né? Ou ele vai responder à prefeitura em relação a isso. Bom, voltando pro foco principal, que é a abordagem, certo? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de abordagem, o que cada um deve fazer, certo? Arão, pega o P1 aqui dessa viatura, por favor. O Davi, pega a outra viatura ali, o Davi vai ser abordado, né, por mim. Eu vou mostrar pra vocês como funciona mais ou menos como o P1, né, duas pessoas na viatura devem se portar, certo? E como 3 pessoas na viatura devem se portar, fechou? Vou mostrar minha tela aqui pra vocês. Todo mundo pode olhar. Parecida com a sua, né? Não foi informada a cor, mas era uma BMW 320i, nananã, realizando assalto. Acabou. Essa lógica, abaixo de 100 mil. Se é acima de 100 mil, aí você dá outro motivo, falando que tava dando fuga, ou qualquer outra coisa. Ele não vai ter um A pra falar contra vocês, Isso dá o entendeu? direito Só total que à assim, abordagem. Né? exatamente, só que tem que ser uma denúncia fundamentada, certo? Uma suspeita fundamentada. Você não vai chegar numa TRX, abordando a TRX, falando que o cara tava fazendo drift por aí. Ô, bom, meu, um carro 4x4 não faz drift, né? Ele faz um power slide, mas, pô, o cara não vai pegar uma TRX pra ficar fazendo drift, entendeu? Tá certo que é legal, mas não é esse o intuito, entendeu? Você vai Pô, chegar e vai desenho de informar coerência, que. né? pra mim quebrando, velho. Desenho de Acho que pra mim alguém Exatamente, já quebrando, fez velho. aí, viu? tem que ser Desenho de coerente. pra mim quebrando, velho. Oi? Não, mas é verdade. Escorregar não é drift. Tem que ser coerente, entendeu? Porque se não tiver, se houver incoerência, você vai dar motivo pra ele. E outra, não é a pessoa que faz pergunta, você que está abordando a pessoa, não a pessoa te abordando. Então, Vocês se não você precisam pede, também tratar com ignorância, pelo exato. amor de Deus, tá bom, Se, rapaziada? se o cara chegar e vamos lá, você pediu pro cara descer, desce do veículo. O cara começou, não responde ele, só fala, desce do veículo. Desce do veículo, só pergunta, entendeu? Pede Aí um, o pede cara, dois, ah, pede três. qual que é o motivo da abordagem? Aí ele desce do carro, vai lá, se revista ele, qual que é o motivo da abordagem? Aí você começa a fazer pergunta do carro. Você não precisa responder agora, entendeu? Você que faz pergunta. Porque a partir do momento que você só começa a fazer pergunta e não ligar pro que ele tá perguntando, aí depois você responde. No final você responde. E o Mas você cara também. pergunta tudo que você quer. Depois que você perguntou tudo que você quer, tá tudo certo. Aí você chega e fala, ó, doutor, você perguntou aí em relação ao motivo da abordagem. Houve uma denúncia, né, em relação a um veículo parecido com o seu, realizando assaltos aqui na proximidade. A gente encostou o senhor para averiguar o ocorrido, tá? Se o cara for preso, também do mesmo jeito. Você informa pra ele, ó, foi feita uma denúncia, né, do veículo próximo do seu, realizando tal N coisas, né, e o senhor foi abordado por esse motivo. Beleza? Pode falar. É Se o que cara eu. também não deixar vocês falar também, tipo, não deixar vocês perguntar, fazer as perguntas da abordagem, e ficar toda hora perguntando motivo, vocês podem subir denúncia se tiver gravado também, porque ele Exato. também pode ser punido por isso. Exatamente. Tem mais alguém que quer falar aí? É que eu ia falar por causa que daqui a pouco eu tenho compromisso. Sim, sim. Já vou terminar o mais rápido possível aqui já. Pra começar a Davi, prática pra vocês. eu aqui na ponta. Eu acho Diga. que seria bom repassar por quais motivos o veículo é preso. Por quais motivos o veículo pode ser apreendido? É. Sim, é bem simples. Cadê? Tem um veículo pessoal aqui? Cadê? Não, você mandou levar embora. Oi? Tá, você levou embora realmente. Beleza. Ah, tô Já achando que Tá, fiz, ia já deixar fiz. aqui perto. não, de boa. É bem simples, tá? Motivos para apreensão. Direção perigosa. Direção perigosa. É tanto que tem até nas regras aqui, ó. Sim, Se sim, vocês mas forem lá nas nossas regras normais. Cadê regras, Detran? reformulando. Sim. O que pode acarretar em apreensão do veículo? IPVA atrasado, turbo instalado e não regularizado, né? Não regularização do veículo, certo? Cor divergente, suspensão, estacionamento local proibido, certo? Se o carro tá sozinho, né? Está estacionado no local proibido, no meio da rua, no Uhum, meio de uma guia, numa guia vermelha, que não é para estacionar, pode levar. Carro abandonado, pode levar. Motorista sem CNH, que não apresentou um condutor, né? Ou outra pessoa para levar, uhum, pode levar. Tentativa de fuga, pode levar. Tentativa de homicídio, pode levar. Se você viu o cara, né? No caso, tentou matar alguém, presenciou, pode levar o carro dele. uhum. Porte de material Ou ilícito. até em vocês mesmos, tá? Se ele tentou matar vocês, tá? Uhum. Quando eles Porte. tentam matar vocês e vocês não morrem, matam ele, pode levar, porque ele fez uma tentativa de homicídio em vocês, tá? Isso, Uhum. exatamente. Positivo.
porte de material ilícito. Aí você vai falar, ah, mas tem que ser no carro? Cara, vamos lá, pensa comigo. É, isso Se aí. no caso a pessoa tá levando um item legal no bolso dela, certo? Onde é que Uhum. tá o item? No bolso dela. No carro. Aí ela tá dentro do carro, certo? Onde é que tá o item? Dentro do carro. Carro. Quem tá É, transportando a pessoa? O os caras carro. metem o louco Ah, nisso aí. Transportando o Ah, não item. tá no carro. Fala, Carro. meu amigo, mas vou estar na sua mochila. Você tá dentro do carro e tá levando, Tá Então, assim, transportando do mesmo jeito. entendeu? exatamente. Omissão de socorro, veículo Uhum, abandonado, certo? Então são esses os motivos para apreender um veículo, certo? uhum. Bom, passando, Positivo. vamos voltar então pro foco Vamos principal, que é a abordagem. Então, embora. vamos lá. A gente, no caso, vai apresentar alguns tipos de situações, tá? E no meio desses tipos de situações, a gente vai explicando para vocês, né, algumas adversas. Fechou? Eu vou estar sendo fechou. abordado aqui, né? O Arão vai estar sendo o P1, certo? E no caso, o P2, o P3 ali vai ser o Davi. Lembrando que é orientado o quê? Numa abordagem, Arão, me aborda ali rapidinho. Só encosta o carro só. É o cachorro, rapaziada. Vai ali na frente, vai ali na frente, Arão. Vai ali na frente. O P1, quando ele for realizar uma abordagem, ele tem que fazer o quê, certo? Vamos supor, tô abordando aqui a viatura. Ele tem que estar aqui, certo? Sempre a ponta direita do carro na traseira esquerda do carro do abordado. Por quê? Porque aqui o peão ele tem total ângulo de visão da pessoa e ele perde essa quina aqui, entendeu? Porque se você estiver aqui, ó, alinhado totalmente, tem carro que não tem, que tem essa coluna que vai proteger o P1 lá, certo? Do que está sendo abordado. Então, sempre coloquem o veículo nesse ângulo aqui certinho. É a ponta direita do carro, né, da frente, na traseira esquerda do veículo. Pedir para descer, você vem aqui, né, vai estar com a mão para cima, vai estar no veículo, tá tudo certinho. Fechou? Fecha essa porta aí, Davi, por favor. Todo mundo entendeu? Tá aberta. Sim. A porta de trás tá aberta. Sim, Beleza? senhor. Perfeito. Vamos lá então. Vem o primeiro aí, o Steve falou que vai precisar sair, né? Vai ter um compromisso. Vem aqui no P2. Você vai realizar a abordagem ali, né, do Arão e do Davi, certo? E agora é com você, jovem. Fechou? Pode falar pelo e-mail, por favor. Ou pela cidade, se você se sentir mais à vontade. Acho Ah, melhor pela cidade é mais fácil. velocidade? Beleza. Aham. Arão, fica parado ali na frente, que é mais melhor. Só ficar parado só. Isso. Vamos lá então.